Fala, pessoal. Bom dia aí a todos. Mais uma aula aí com o professor Rael. Então, hoje, a pedidos aí, eu vou explicar como é que faz para construir um polígono de frequências, tá? Um polígono de frequências e também um histograma, tá, pessoal? Então, temos que ter cuidado nas construções, montar a tabela de frequências de forma adequada e quais são os dados que nós precisamos para fazer o polígono de frequência e também o histograma. Então, vem comigo, pessoal. Vamos lá. Primeiramente, né, essa daqui é a tabela básica que vocês já estão montando em estatística, né, gente? Essa aqui é uma tabela com intervalos, tá? Intervalos de classe. A tabela que está completa com todas as frequências, tá? Com as frequências absolutas simples e acumulada. Ok? Essa tabela aqui é padrão. Mas o que vocês vão precisar para calcular, né? Para montar o histograma e também o polígono de frequências. Então, vem comigo. Isso daqui é o ideal, pessoal. Vocês precisam, primeiramente, para montar o polígono de frequências e o histograma, nós vamos precisar, é claro, dos intervalos, ok? Do xi. O que é o xi, pessoal? Esse xi é o ponto médio do intervalo de 140 e 146. Como é que você acha o ponto médio? Você soma os limites inferior e superior e divide por 2. Por exemplo, 140 com 146 vai dar 286 e divide por 2, vai dar 143, e assim sucessivamente. Essa coluna que aqui está, ela é a coluna dos pontos médios. Aqui o FI, que é a frequência absoluta simples, ela refere-se à quantidade de vezes que certo valor se repete. Então, ao todo, nessa amostra, você tem 20 pessoas, por exemplo. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos construir esses gráficos aí. Vem comigo, por favor. Primeiro, vamos traçar o eixo X e o eixo Y. No eixo X, eu chamei de estatura, que é o assunto abordado. Lembrando que estatura é uma variável quantitativa contínua, né? Porque ela você pode atribuir números decimais, eu costumo falar dessa forma, ou representar na forma de intervalos, né? Quando você fala altura, a altura a pessoa pode ter 2 metros, a pessoa pode ter 2 metros e 10, a pessoa pode ter 1 metro e 55. Toda vez que você tem uma variável na qual você consegue atribuir a ela valores com números decimais, para ficar bem simples, você tem uma variável contínua. Um outro exemplo, o peso. A pessoa pode ter 80 quilos, porém, o peso pode ser atribuído, quando você fala variável peso, você pode atribuir a ele valores com números decimais. A pessoa pode ter 80,6 quilos. Quando você fala, por exemplo, de índice, quando você fala de índice, o índice, gente, pode ser atribuído valores com vírgula. Toda vez que você tiver uma variável e nela você puder atribuir valores decimais, você tem uma variável contínua. Não confundam com discreta. Uma variável quantitativa discreta, por exemplo, idade. Quantos anos você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Aí eu pergunto, quantas pessoas estão presentes na sala? Nenhuma, uma, duas. Toda vez que você tem a ideia de contagem, que você pode contar, você não fala que numa sala tem 1,2 pessoas. Não, você usa números inteiros. Toda vez que você tem uma variável na qual você só pode utilizar números inteiros, você tem uma variável quantitativa discreta, ok? Quando eu falo peso, eu posso variar, eu posso escrever de N formas diferentes, utilizando também números decimais. Por isso que peso, altura, índice são variáveis quantitativas contínuas. Então, seguindo, eu botei aqui minha variável quantitativa contínua, estatura, no eixo X, que é o assunto abordado. No eixo Y, a gente coloca o FI, ok? O FI padrão, tá? Isso daqui, quem sabe montar a tabela já está ciente. Beleza, pessoal? Fez isso daqui? Vamos lá, vamos construir? O que nós vamos fazer? Vamos colocar os intervalos. Os intervalos, gente, cada intervalo tem amplitude de 6. Eu quero que vocês observem que todos os intervalos estão variando de 6 em 6. Então, vamos lá? 140 a 146, 146 a 152, está tudo aqui na tabela. 152 a 158, 158 a 164, 164 a 170. Pronto, pessoal. Finalizou a tabela ali, tá, pessoal? É uma questão que eu quero falar para vocês. Aqui eu não fechei o 170, não fiz uma linha vertical, porque uma coisa que eu quero falar para vocês. Quando você não fecha aqui, significa que não tem nenhuma pessoa aqui dessa pesquisa vai ter 1,70 m, tá? Se eu fechasse aqui, significa provavelmente que tem alguém com 1,70 m. Então, com certeza, nessa tabela estatística, as pessoas são menores que 170, tá? E
com alturas maiores ou iguais a 140, tá? 1,70 m, pelo que está aqui, não tem ninguém com 1,70 m. Pessoal, coloquei os intervalos na mesma distância. Tenta colocar na mesma distância para não ficar uma coisa feia e uma coisa difícil de entender. Lembre-se, quando você faz um gráfico, você faz para outras pessoas, elas olharem para o gráfico e procurarem entender da melhor forma possível a mensagem que você quer passar. Então, vamos lá, pessoal. O que nós vamos fazer? Vamos fazer as marcações desses valores, tá? Direitinho. Fez as marcações, pessoal? Em seguida, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar os valores do FI. Quais são os valores do FI? Tem 2, 4, 3 e 7. Lembrando que o 4 está repetindo duas vezes, mas aqui você não marca 4, 4, só coloca 4. Então tem 2, tem 3, tem 4. Perceba que eu procurei botar na mesma distância. Está aumentando de 1 em 1, botei na mesma distância. Porém, para o 7, eu já dei uma distância um pouquinho maior. Entendeu, pessoal? Mais ou menos tentando fazer uma proporção para ficar uma coisa agradável para vocês. Feito isso, o que nós vamos fazer? As marcações. Ó, padrão, marcando cada um direitinho. Feito isso, aí agora com muita calma, tranquilidade, nós temos que construir os retângulos. Então vamos lá, gente. Esse primeiro retângulo, gente, tá aqui, ó. É o intervalo de 140, 146. O FI dele foi até quanto? 7. Vocês estão vendo que esse retângulo foi até o 7, tá aí. O segundo retângulo, pessoal, é nesse intervalo aqui, ó. Ele vai aparecer aqui. Ele vai até quanto? Ele vai até 2, ó lá. Ele vai até 2. Olha lá, ó. Até 2, na reta do 2. O outro intervalo, pessoal, de 152 e 158, vai até quanto? Vai até 4. Então, vai aparecer um retângulo aqui, subindo até quem? Até o 4. O outro intervalo, pessoal, de 158 a 174, vai também até quanto? Vai até 4. Então, vamos lá. E o último intervalo, que é de 164 a 170, ele vai até quanto, pessoal? Ele vai até 3. Olha só que bacana. Beleza? Pessoal, parou tudo. Esse gráfico, né, essa representação que eu acabei de fazer, ele é chamado de, muito cuidado, de histograma, tá, gente? O histograma são esses retângulos justapostos. Quando eu falo justapostos é porque está um colado no outro. Então, isso daqui que está feito para vocês é o histograma, tá, pessoal? É o histograma. Fiz o histograma, agora nós temos que construir o quê? Nós temos que construir agora o polígono de frequências. Tá? Vamos construir o polígono de frequências? Vamos aproveitar um embalo do histograma, tá, gente? Porque com o histograma ele te ajuda diretamente a desenhar o polígono de frequências. Então, vem comigo. Primeiramente, o que nós vamos fazer? Tá? Vou fazer as marcações aqui para vocês entenderem, tá? Aonde foi as medidas. Vamos lá. Primeiro, nós temos que marcar os pontos médios. Já estou construindo o polígono de frequência. Os pontos médios. Esse pontinho aqui, gente, ele é padrão. Procura colocar ele na metade do caminho aqui, gente, nesse intervalo aqui, tá? Padrão. Faz isso daqui. Agora nós iremos marcar o ponto médio de cada um retângulo. Na parte superior de cada retângulo, vamos marcar o ponto médio. O ponto médio é justamente o quê? É a metade desse segmento aqui. Então, tem um ponto médio aqui, tem um ponto médio aqui, tem outro ponto médio aqui, aqui também, aqui. E para fechar, você coloca mais ou menos, gente, um pouquinho para o lado, um pontinho também, para fechar, padrão. Tá, gente? Esses dois pontos aqui, esse ponto inicial e ponto final, padrão, fazer isso daqui. Agora, os demais pontos são sempre na metade da parte superior de cada retângulo. Pessoal, feito isso, agora nós vamos construir o polígono de frequência. Quando você era pequenininho, você ligava. Lembra que a tia dava um negócio para você lá? Liga os pontos. Tá ligando os pontos agora, ó. Liga aqui, ó. Como é que você faz? Você vai ligar esse ponto com esse, tá? Primeiro botar os valores aqui, que são dos pontos médios. Esses valores estão aqui, tá, gente? Ó, 143, 149, 155, 161, 167. Tá aqui. São os pontos médios, para vocês entenderem. Agora é só ligar, ó. Ligou aqui, aqui, aqui também. Esse ponto com esse. Ligou aqui e ligou aqui. Pronto, pessoal. Lembrando que esse polígono, ele fecha a base aqui, tá, gente? O ideal também, quando você estiver fazendo, ligue, por favor, esse ponto com esse, tá? Eu teria que fazer um laranja aqui, mas como eu já estou falando com vocês, beleza. Esse daqui é um polígono de frequência. O que é um polígono, gente? Polígono, poli mais gônus. Poli significa vários. Quando você fala gônus significa ângulos. Então, polígono é uma figura geométrica plana
tem vários ângulos. Consequentemente, se ela tem vários ângulos, ela também tem vários lados. Então, toda vez que você ouvir um polígono, é uma figura geométrica plana que tem vários lados. Essa figura aqui é um polígono que tem quantos lados? Vamos contar comigo? Um lado, dois lados, três lados, quatro lados, cinco lados, seis lados e a base toda aqui fechando sete lados, ou seja, nós temos uma figura plana que seria denominada como heptágono, porque ela tem sete lados, tá, gente? Então, essa figura que eu construí agora é o polígono de frequências. Então, gente, fazendo o histograma, você consegue, consequentemente, né, posterior à realização do histograma, você consegue construir um polígono de frequências, tá, gente? Então, para construir esses dois gráficos, você precisa só de quê? Você precisa do assunto abordado, precisa do ponto médio e da frequência absoluta simples, ok? Espero ter ajudado vocês na medida do possível. Um forte abraço e até a próxima aula, tá, gente? Fiquem com Deus. Tomem muito cuidado aí com as interpretações dos exercícios. Valeu, fui!